E aí, galera, falei da escola de postura, é um dos temas que consta no nosso programa de estudo, é utilizado em muitas unidades básicas de saúde. Nós ainda não temos uma literatura sólida especificamente da aplicação no Brasil, nessas unidades de saúde, um método específico, tudo. Mas a escola de postura, ela é antiga, ela é do final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, no mundo há uma literatura grande, já uma literatura considerável, a ponto de você fazer várias revisões sistemáticas com meta-análise. Primeira, né, de 2001, essa revisão, 2001, efeito da escola de postura, uma meta-análise. Os autores eles vão falar algumas coisas muito parecidas, salvo um outro maluquinho aqui que resolve chutar mais o pau da barraca, esse aqui. Mas os autores eles vão ter eles vão falar numa certa consonância com relação às suas conclusões, tá? Para fins de curiosidade, essa é uma revisão sistemática antiga, do qual você precisava colocar a fórmula de como você fez o cálculo da meta-análise, porque na época você não tinha o software que faz aquele gráfico bonitinho que a gente já conhece. E aqui, ó, nós temos a revisão sistemática antes era assim, ó, você estabelece, ó, da mesma forma que nós estabelecemos os outcomes, deixa eu aumentar aqui o tamanho, aí, estabelecemos os outcomes para ver se tem efetividade ou não. Antes era feito dessa forma, só que ao invés de eu colocar um gráfico, eu colocava uma tabela. Então, eles testaram a intensidade da dor, ocorrência da dor lombar crônica, funcionalidade ou recuperação funcional do paciente, lost working hours, paciente que se afasta do trabalho, tá? Como lá fora eles trabalham por um sistema de horas trabalhadas, na maioria dos países, então eles falam de horas de trabalho perdida. Utilização do sistema de saúde para tratamento, no caso, pessoa que tem crise, uso de analgésico, mobilidade espinhal, força muscular, conhecimento a respeito da escola de postura e das técnicas utilizadas, a aplicação da escola dos movimentos ensinados na escola de postura, necessidade de uso de fisioterapia para tratamento da dor lombar. Enfim, testaram vários outcomes, né? Vários desfechos para saber se a pessoa teve uma melhora efetiva ou não com relação à dor lombar. E aí aqui eles apresentam um gráfico, né? Quer dizer, eles apresentam uma tabela com valores estatísticos e a magnitude do efeito. Para todas as... e aí eles verificam o efeito a curto prazo, a menos de 3 meses ou menos, após a alta, após o início da aplicação dos protocolos, intervalo de 3 a 6 meses, 6 a 12 meses, que aí seria uma divisão de médio prazo, e acima de 12 meses, né, acima de um ano, efeitos a longo prazo, tá? E aí aqui, de um modo geral, a maioria dos efeitos, eles aparecem a curto, um efeito ou outro a médio prazo, mas boa parte dos efeitos são a curto prazo e são efeitos pequenos, para melhora da dor, para melhora funcional, tá? Nessa revisão aqui feita em 2001. E aí o que os autores concluem da revisão? Eles falam que os estudos não são estudos de boa qualidade, você não pode tirar conclusões determinantes com base nesses estudos, são necessários estudos de melhor qualidade, que é o que todo mundo fala na grande maioria das revisões, mas
que com as evidências que você tinha até 2001, não era recomendado o uso da escola de postura para tratamento de dor lombar. Tá? E aí, no caso, tanto sendo necessário estudos de melhor qualidade, quanto dos autores que propõem o tratamento, revisar alguns pontos do protocolo utilizado. Um estudo já um pouco mais novo, um estudo de 2017, né? Escola de postura para tratamento de dor lombar crônica não específica, ou seja, uma dor que tem um início insidioso, pode estar relacionado à questão muscular, ligamentar, mas não tem uma patologia ou um evento direto envolvido que gera dor lombar, tá? Que é a dor que a maioria das pessoas desenvolvem no dia a dia. Vamos lá, com relação aos gráficos, página 74. Deixa eu ver se eu estou na página 74 do slide também. 3, 4. Aqui, começou. Bom, ó, escola de postura versus no treatment. No caso, escola de postura comparado com paciente que não recebeu nenhum tipo de intervenção. O outcome é dor, o desfecho que eu quero saber é dor. Bom, a curto prazo, deixa eu só ver o gráfico aqui, nosso lado esquerdo, favor de escola de postura, lado direito, paciente que não fez nada. A curto prazo, tem efetividade para reduzir a dor em relação aos pacientes que não fizeram nada. A médio prazo, já não tem a mesma efetividade em relação aos pacientes que não fizeram nada. E a longo prazo, não tem a mesma efetividade. Então, para reduzir dor, escola de postura para dor lombar crônica não específica, ela reduz dor a curto prazo, até 3 meses. De quando você começa a fazer o tratamento, a aplicar a terapia, até 3 meses depois do início da aplicação da terapia. E aqui chama atenção também os tamanhos dos efeitos, né, que deixa a gente um pouco com a pulga atrás da orelha, né, tamanho de efeito muito grande. Mas, mesmo com relação a 3 meses, você tem uma melhora da dor. A médio prazo, de 3 a 6 meses, e a longo prazo, acima de 6 meses, você fazer escola de postura ou não, não tem diferença com relação à dor. As duas vão funcionar na mesma quantidade. Função, mesmo esquema. A curto prazo, 3 meses, médio prazo de 3 a 6 meses, longo prazo acima de 6 meses. Escola de postura contra pacientes que não fizeram nada. Deixa eu chamar o VAR aqui. Ó, a curto prazo toca a linha do zero. Médio prazo toca a linha do zero. E a longo prazo atravessa a linha do zero. Então, para a função, escola de postura comparado ao nada, não melhora a função, melhora a dor a curto prazo. Ó, escola de postura versus tratamento médico, e o tratamento médico pode envolver analgésicos ou outro tipo de intervenção usual para dor lombar que não seja, que não entre em outras áreas, que não entre em fisioterapia, que não entre em psicologia. Só tratamento, só você ir no médico, o médico te dá o remédio ou te dá uma dica, um cuidado, você vai para casa e faz isso. Bom, vamos lá. Comparando primeiramente dor. Olha, por muito pouco, para dor, comparado a tratamento médico, escola de terapia, ela tem mais efetividade. Aqui, ó, não toca a linha do zero. Por muito pouco, mas não toca. Vamos ver, médio prazo, mesma coisa, longo prazo, a longo prazo, mesma coisa. Função, função você tem uma maior efetividade
a médio prazo da escola de postura comparado, eu estou falando de escola de terapia, a escola de postura comparado ao tratamento médico, mas a curto e longo prazo não tem. Aqui seria legal observarmos pelo menos o efeito a curto e médio prazo, né? Ó, escola de postura versus fisioterapia passiva. E aí isso envolve alongamento, envolve modalidades de massoterapia, mobilização, modalidades de tratamento fisioterapêutico que eu preciso ir até a clínica para o fisioterapeuta aplicar em mim. Eu não consigo replicar isso na minha casa. Em relação à fisioterapia, funciona a mesma coisa para dor lombar. Verificando o desfecho dor aqui, tá? Olhando o nosso gráfico aqui, funciona a mesma coisa. Desfecho, função, fisioterapia passiva e escola de postura, mesma coisa, curto, médio prazo. Ó, longo prazo, a fisioterapia passiva tem mais efetividade do que escola de postura. Escola de postura versus exercícios, modalidades de exercícios provavelmente voltados para fortalecimento, né, de músculos da coluna lombar. Curto, médio e... Opa, deixa eu ver longo prazo aqui. Não, toca a linha do zero. Então, a curto... para dor. A curto, médio e longo prazo, se eu fizer escola de postura ou se eu fizer exercícios específicos para fortalecimento da coluna lombar, atinge o mesmo objetivo. Funcionam também da mesma forma, curto, médio e longo prazo, tanto uma terapia quanto a outra. Bom, se levarmos em consideração que quando eu comparei escola de postura com relação ao no treatment, eu tive uma melhora de dor a curto prazo e uma melhora de função a médio prazo. Deixa eu ver se foi isso mesmo, para não falar besteira para vocês. Não, acho que foi comparado com tratamento médico. Então, a escola de postura comparado com o no treatment só teve uma melhora significativa de dor no curto prazo, comparado ao grupo que não fez tratamento nenhum, né? Que foi esse resultado aqui, ó. De resto, teve a mesma eficácia em relação ao tratamento médico comum e teve a mesma eficácia em relação à fisioterapia passiva, fisioterapia que o paciente precisa até o meu consultório para que eu possa atendê-lo, tá? Mais um trabalho aqui. Eu acho que eu separei 4 trabalhos só de escola de fisioterapia para a gente poder analisar junto. Dá uma olhada no chat aqui. Pode deixar pergunta no chat, viu, gente? Agora eu estou esperto aqui. Gente, nós estamos com 15 estudantes presentes na sala. Já temos um quórum legal. Vamos abrir votação? Quem chegou agora ou quem chegou depois? O professor, na sua ignorância mais sublime, não sabia programar o Moodle da maneira correta e deixou a prova aberta para todo mundo verificar antes da data da prova, efetivamente. Não que isso fizesse diferença, porque vocês iam estar com a prova 24 horas, né? Mas, enfim, a prova já está liberada para vocês aí, eu não sabia disso. Eu programei errado, nas próximas vezes eu vou tentar programar mais certinho. E eu conversei com o pessoal que já estava na sala, eu dei a seguinte proposta: nós iremos fazer a prova de fisioterapia e reumatologia amanhã, e fazer a prova de fisioterapia e reumatologia, o conteúdo vai só até o conteúdo da aula passada, tá? Da mesma forma, fisioterapia preventiva. Bom, vocês já estão com a prova, vocês já sabem o que caiu. E na próxima quarta-feira faremos prova de fisioterapia preventiva. O que eu propus?
Ao invés de eu dar 24 horas para entregar a prova de fisioterapia e reumatologia amanhã, eu libero 48 horas para vocês entregarem fisioterapia e reumatologia e fisioterapia preventiva. 24 horas de uma mais 24 horas da outra, tá? E aí, no caso, eu abriria o sistema agora, depois da aula, às 23 horas, para vocês poderem enviar as provas, e o sistema ficaria aberto até às 23h59 de sexta-feira, dia 25. Então vocês teriam agora à noite para poder enviar, amanhã o dia todo, a noite toda, sexta-feira o dia todo, até às 23h59, até às 11h59 da noite, para poder enviar. E aí eu vou tentar fazer a correção disso no sábado. Na quarta-feira que vem eu coloco as notas de vocês no sistema. E aí eu fico disponível se alguém quiser trocar uma ideia, se alguém quiser tirar alguma dúvida, sempre aparece dúvida, a gente tira na hora da aula e aí quarta-feira que vem a gente encerra as disciplinas para esse semestre, tá? Agora que nós temos 15 pessoas, eu queria saber o que vocês acham, se vocês concordam ou se vocês não concordam, porque eu também não sei como vocês estão de prova de trabalho. E aí, coloquem aqui no chat, por gentileza, quem concorda ou não, sim, para a gente poder já liberar o envio da prova, das duas provas até sexta, ou não, o envio da prova de fisioterapia preventiva fica normal amanhã, e de fisioterapia e reumatologia, fisioterapia e reumatologia fica normal para amanhã, e preventiva fica na próxima semana, como a gente já tinha combinado. Se alguém quiser antecipar esse prazo, aqui no chat vamos fazer a votação, temos 15 pessoas, já dá para ter 2/3 mais um da sala, dá para ter até mais, né? Então coloquem aqui no chat o que vocês acham, o que vocês pensam. Quem não estiver acessando o chat por algum motivo, se quiser falar, se quiser dar um oi, aí eu coloco, olha, começou, a galera começou a fazer a votação aqui. Bom, vamos lá, mais um trabalho aqui, ó. Escola de postura para tratamento de dor lombar não específica aguda e subaguda, tá? E aqui eu já faço uma diferenciação de aguda e subaguda. A dor aguda é a dor que aparece de algumas semanas até 1, 2 meses, e a dor subaguda que ela permanece de 2 a 4, 2 a 6 meses, tá? Dor aguda e subaguda, que é o que os caras fazem. Deixa eu só ver aqui se eles fazem essa determinação para eu não poder também passar errado para vocês. Cadê? Cadê? Participante. Ó, aqui, ó. Eles definem dor lombar aguda, a dor que dura até 6 semanas. Deixa eu abrir um bloquinho de notas aqui, então. Para ficar aqui, ó, até 6 semanas. Aguda, ó, eu falando besteira. E subaguda, de 6 a 12 semanas. 6 a 12 semanas. Subaguda. Ó, eu já ia falar besteira para vocês aqui, ó. Então, dor lombar aguda é a dor que dura até 6 semanas, e dor lombar subaguda, eles consideraram como dor que dura de 6 a 12 semanas. No caso, aqui até 1 mês e meio, e aqui de 1 mês e meio até 3 meses. Acima de 3 meses enquadra em dor lombar crônica. Corrijo o que eu falei anteriormente, a gente esquece, tá? Então, é esse o tipo de dor lombar que eles querem observar o tratamento da escola de postura, tá? Deixa eu só voltar aqui no índice para olhar onde estão as figuras, porque o documento tem trocentas páginas. Ah, mas eu acho que aqui, ó, já no meio do texto tem. Deixa eu jogar a página 14, senão depois página 33. Página 14. Blá, blá. Blá, blá, blá.
falar. Ó, acho que colocaram um gráfico aqui no meio, deixa eu ver. Ah, não colocaram não, só no meio do texto. Vamos colocar lá, na página 32, aqui, ó. Agora eles começam a falar. Então vamos lá. Comparação. Escola de postura contra intervenções de fisioterapia combinadas para dor aguda e subaguda e dor lombar aguda e subaguda, né? Claro. Dor a curto prazo. Teve um cara só que fez isso em um estudo, não deu para estimar. Escola de postura contra a fisioterapia multimodal para dor aguda e subaguda, dor lombar aguda e subaguda. Work absence. Work absence é mais uma maneira de falar de afastamento do trabalho. E esse afastamento é inferior a 3 semanas, inferior a 21 dias. Bom, esse mesmo cara fez essa avaliação e combinou a favor, e a fisioterapia multimodal teve mais efetividade. Teve mais efetividade? Não, toca a linha do zero. Não teve, não. Escola de postura e fisioterapia multimodal tem a mesma efetividade para evitar afastamento do trabalho por dor lombar aguda e subaguda. Vamos ver. Afastamento do trabalho acima de 21 dias. Mesma coisa. Dor lombar versus diatermia de ondas curtas, galera. Olha que legal. Diatermia de ondas curtas de baixa intensidade. Ó, para tratamento de dor a curto prazo. Ó, comparado com diatermia de ondas curtas, para dor não deu para estimar. Afastamento do trabalho, escola de postura evitou afastamento, evitou mais afastamento de pacientes com dor lombar aguda e subaguda em até 21 dias, comparado à diatermia. Ó, escola de postura contra terapia miofacial. Deve ser mobilização, enfim, deve ser alguma técnica manual. Tem um negócio que é liberação miofacial. Tem um tratamento chamado liberação miofacial. Bom, liberação miofacial e escola de postura para tratar dor, utilizando a escala visual analógica. Os dois funcionam a mesma coisa. Dor a curto prazo, dor a médio prazo, mesma coisa. A função a curto prazo, utilizando esse questionário, RMDQ. Função a curto prazo, mesma coisa. Função a longo prazo, liberação miofacial e escola de postura funcionam a mesma coisa. Efeitos adversos, os dois têm a mesma chance de ter efeitos adversos. Mas vocês percebem que tem poucos trabalhos aqui, ó. Ó, escola de postura versus manipulação articular. Dor a curto prazo também e dor a médio prazo, funciona a mesma coisa. Função a curto prazo e a médio prazo, a mesma coisa. Efeitos adversos, tanto escola de postura quanto manipulação articular, tem o mesmo efeito, tem a mesma eficácia. Escola de postura versus manipulação articular e liberação miofacial. Então, um grupo fez escola de postura, o outro fez terapia combinada de manipulação articular e liberação miofacial. Dor a curto prazo, mesma coisa. Dor a longo prazo, mesma coisa. Função a curto e a longo prazo, mesma coisa. A intenção é, quando você soma mais de uma terapia, a ideia é você tentar somar o efeito dessas duas terapias e tentar ter uma efetividade maior com o seu paciente. Efeitos adversos. Ambas as técnicas podem apresentar os mesmos efeitos adversos.
Escola de terapia versus outra modalidade de tratamento, e aí precisa olhar o que esse Leclerc utilizou. Ele pode ter utilizado um ultrassom, um laser, uma eletro, uma termoterapia, precisa ver o que ele utilizou. Então ele testou escola de postura e outro tratamento fisioterapêutico comparado a esse mesmo tratamento a mais aqui, ó, sozinho, tá? Então um grupo fez escola de fisioterapia e um tratamento adicional, e o outro fez só esse tratamento adicional, não fez escola de fisioterapia junta. Melhora de dor a curto prazo, mesma efetividade. Dor a médio prazo, mesma efetividade também. Dor a longo prazo, ele mediu, mesma efetividade. Função curto prazo, chama o VAR. Ó, por pouco aqui, ó, a terapia isolada funcionou melhor do que escola de postura e uma terapia adicional. Para função a curto prazo. Função a médio prazo, mesma coisa. Afastamento do trabalho, evitar afastamento do trabalho até 30 dias, as duas têm a mesma efetividade. E aí, mais uma vez, eu não estou falando que funciona ou não, eu estou falando que se funcionar, as duas funcionam a mesma coisa. Afastamento até no máximo 60 dias, os dois, se funcionar, funcionam a mesma coisa. Escola de postura versus advice, é você dar dicas para a pessoa tomar cuidado com relação à postura no dia a dia dela. Days of sick leave. Sick leave também é afastamento de trabalho. Não há uma padronização para eu citar afastamento de trabalho. Então tem gente que fala lost days of work, sick leave, work absence, mas tudo está relacionado ao cara que ficou com dor lombar, não conseguiu trabalhar e meter um atestado de uns dias, um mês, por aí, tá? Então, escola de postura comparado ao advice, que é você dar dicas para a pessoa tomar cuidado com a postura, como senta, como anda, como faz isso, como faz aquilo, para evitar dor lombar. Os dois têm a mesma efetividade. Acabou. Aqui os autores também falam que faltam estudos bons na área, falta um volume maior de estudos. Esses estudos são estudos de qualidade intermediária, qualidade moderada. Então é um estudo que assim não tem tanto problema, dá para a gente começar a levar em consideração. E os autores dessa revisão, no caso, deixa eu só ver o nome do caboclo aqui, ou da cabocla, Pocket. Poquet. Então, Poquet também não vê motivos para sugerir escola de postura para tratar dor lombar. E aí, gente, um parênteses, deixa eu só olhar como é que está aqui a nossa votação. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manifestações favoráveis à troca, à alteração no prazo da nossa prova. Eu ia pedir para que, por favor, pelo menos 13 pessoas, se todos concordarem, pudessem responder aqui se concordam ou não, para a gente poder ter uma opinião da maioria, né? Para a gente tomar uma decisão. Eu vi que tem gente favorável, mas que possa ser um consenso. Se não, falar, professor, não concordo, vai ficar ruim, vai ficar apertado de dia, aí a gente mantém como está. Bom, então esse autor não sugere escola de postura. Essa galera aqui, ó, esse cara aqui, deixa eu ver o nome dele. Sebastian Straub, é uma galera da Alemanha, se eu não me engano. Não. Não, é canadense. Ó, em Edmonton, no Canadá. É canadense, deixa eu ver. Canadense. Ó, canadense, aqui tem uma galera da Alemanha e uma galera de Oxford, na Inglaterra, da Universidade de Oxford. Tá. Escola de postura para tratamento de dor lombar crônica. Possibilidade de benefícios
mais evidências não convincentes após 47 anos de pesquisa na área. Revisão sistemática com meta-análise. Aqui, esses autores, eles falam o seguinte. Nós vamos olhar os resultados e aí depois eu comento aí. Todas as nossas revisões estão disponíveis lá no Google Drive, beleza, galera? E por favor, joga aqui no chat se vocês são a favor ou não de trocar a data da prova. Aqui, então, eles vão observar efeito da escola de postura comparado ao grupo controle, que pode ser um não tratamento ou um grupo placebo, para melhora para tratamento de pacientes de dor lombar. Essa revisão aqui, ela tem dois gráficos. Um gráfico, aqui eles estão avaliando dor, tá? Redução de dor 1 a 2 meses after baseline, ou seja, depois deles começarem a aplicar o tratamento de escola de postura, e aqui 4 a 6 meses após eles iniciarem o tratamento de escola de postura, comparado ao grupo controle, tá? Então, nessa primeira variável, teve redução favorável de 1 a 2 meses, de 4 a 6 meses da dor para a escola de postura comparado ao grupo controle, tá? Só que tamanhos de efeitos preocupantes. Aí aqui Roland Morris Disability Questionnaire, questionário para avaliar a função. Mesmo período também. O curto prazo deles é 1 ou 2 meses, médio prazo de 4 a 6 meses, tá? Então, no curto prazo, houve melhora da função, e no médio prazo não houve melhora da função comparado ao grupo controle. O grupo controle aqui é no treatment. Então aqui não envolve placebo não, galera. O grupo controle aqui é no treatment. Então esse grupo aqui fez escola de postura e esse aqui não fez nada. Então para dor a curto prazo, comparado a quem não fez nada, teve melhora. A médio prazo também tem melhora, só que o tamanho do efeito dos estudos está um pouco grande, que influencia no tamanho do diamante aqui, do nosso pool. Com relação à função, a curto prazo tem melhora comparado a nada, a médio prazo, mesmo resultado. Aqui eles avaliam qualidade de vida, o SF36, o questionário que vocês vão aplicar na graduação de vocês. O questionário mais utilizado para avaliar qualidade de vida. Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes, a percepção é a mesma, tanto de quem faz escola de postura, quanto quem faz, para quem não faz nada, tá? Aqui eu avalio a função da coluna da pessoa, e aqui eu avalio a percepção de saúde da pessoa com dor lombar, após eu aplicar o tratamento. Mais algum gráfico aqui? Qual que é a diferença desse gráfico para esse? Comparando pacientes, take part, control group. Entendi a diferença desses dois gráficos. Tá. Aqui, como eu falei, o SF36, ele avalia componentes físicos e psicológicos da percepção da saúde das pessoas. Então, no questionário vai ter pergunta de como você se sente, qual a quantidade de dor que você sente, como que você se sente no dia a dia em relação a essa dor, se você consegue fazer atividade de vida diária. No SF36 eu tenho componentes de percepção da saúde físicos, se está doendo ou não, se funciona ou não o meu membro, e a percepção psicológica, o quanto aquilo afeta na psique da pessoa. Aqui, esse primeiro gráfico não tem melhora na qualidade de vida do ponto de vista físico, na percepção física da pessoa.
Nesse outro gráfico, não tem melhora com relação à condição psicológica da pessoa, tá? Então, a condição física que a pessoa sente no dia a dia e a questão psicológica, o quanto aquela doença afeta a psique da pessoa. Fazer escola de postura ou não fazer nada também não traz maior efetividade. E aí os autores, eles escolheram os melhores estudos disponíveis até então, acho que essa revisão é de 2016, tanto que tem estudo aqui de 2011, e eles concluem que não há evidências o suficiente para sugerir a escola de postura como tratamento. As evidências que podem apontar eficácia da terapia, da técnica, são evidências fracas. Há necessidade de mais evidências ou de evidências de melhor qualidade, só que os autores eles são um pouco mais incisivos na conclusão deles. Cadê? Onde eu li? Eles falam, mas aqui eles colocam, vou pegar no começo do texto aqui que fica mais fácil para a gente olhar aqui, ó. Aqui, ó. Eles falam que, assim, há necessidade de estudos de melhor qualidade, de preferência, os autores que propõem o tratamento precisam revisar o protocolo para procurar efetividade. Só que eles falam assim, gente, já na época, né, em 2016, deixa eu ver, 2016 fazia 47 anos, esse ano faz 50 e vai fazer 52. Eles falam, gente, já tem todo esse tempo que estabeleceram esse tipo de tratamento, esse tipo de protocolo. Até agora não apareceu um estudo bom trazendo, ou então um estudo trazendo uma eficácia incontestável. Né? Nesse meio tempo, não era já para já era para ter aparecido evidências fortes o suficiente para poder defender o uso de escola de postura. Então, não tem evidências fortes que sugiram você trocar o tratamento de fisioterapia convencional, que é o que a gente aprende na graduação, para utilizar a técnica específica de escola de postura para tratar dor lombar. Né? Não tem evidências e não é por falta de estudo. Nesse meio tempo já apareceram vários estudos e ainda não acharam resultado porque provavelmente não tem. Se você reformular algumas coisas, pode ser que mude o protocolo e mude também a efetividade, mas no jeito que tem atual, no jeito que é ensinado atual, não há por que a gente sugerir isso. Aqui eu vou fazer um parênteses grande, porque assim, dor lombar, a fisioterapia ainda está quebrando muito a cabeça para achar tratamento do tipo. É muito difícil ainda hoje você estabelecer um tratamento inquestionável para dor lombar. Boa parte das evidências apontam para um tratamento multidisciplinar. Então é um tratamento fisioterapêutico, envolvendo exercício na maioria das vezes, aliado a tratamento médico, aliado a recomendações para casa, que aí são os advices, tanto para a pessoa tomar mais cuidado com postura, de preferência fazer um exercício ou outro em casa. Em alguns casos eles sugerem um suporte para evitar que a pessoa, para permitir que a pessoa mantenha a postura correta lombar, para que ela não altere essa postura muito no dia a dia. Tratamento médico medicamentoso, tratamento psicológico, porque dor lombar influencia muito a incidência de pessoas com depressão em virtude disso, porque a pessoa passa a perder parte da função dela no dia a dia, atrapalhando o trabalho, atrapalhando as atividades de vida diárias, nas atividades de vida diária. Esses efeitos eles são impactantes no dia a dia. Então, essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico, precisam do tratamento médico e precisam do tratamento fisioterapêutico. Então, esse conjunto, estudos que analisam esse conjunto de
atividades juntas apresentam maior efetividade hoje para tratamento de dor lombar. Aqui na Unesp você tem um grupo do professor Rubinho, que é um grupo conhecido, que inclusive trabalha com grandes pesquisadores do Brasil referente à dor lombar. E assim, os caras ainda não chegaram num protocolo matador, né? Eles testam diferentes tipos de protocolos, controle motor, exercício específico, para poder tentar padronizar o máximo possível, mas dor lombar é difícil, tá? Então, tem essa questão também, sabe? É muito difícil você estabelecer um trabalho efetivo que não tenha, que seja superior ao placebo ou superior ao no treatment. Um trabalho específico para dor lombar. O trabalho multimodal, por enquanto, é o trabalho mais efetivo, tá? Então, mais uma revisãozinha aqui, ó. Porque aquela... Deixa eu só olhar aqui. Bom, pouca gente ainda respondeu se vai fazer. Eu não sei se eu assumo se o pessoal que não respondeu é contra, mas enfim. Vamos lá. E aí, assim, eu dei a aula, falei da escola de postura, e aí eu estou buscando na literatura e a gente está vendo que não está trazendo o efeito que a gente quer. Aí vocês perguntam, professor, mas a gente larga de mão então, professor? A gente não faz nada? Vamos ver se a gente não faz nada, né? Como eu falei para vocês, vamos abrir agora umas revisões para ver o que está funcionando ou não. E a partir daí a gente começa a iluminar o caminho, né? Alguma coisa vai dar pra gente fazer. Alguma coisa vai dar pra gente fazer. Alguma coisa realmente efetiva acima do placebo e possivelmente mais efetiva do que o que a gente já aprende, né? Ou mais efetiva do que o paciente não fazer nada, né? Então vamos lá, revisão sistemática para intervenções conservadoras, e aí no caso entendam nenhuma intervenção cirúrgica, todas as intervenções não envolvem cirurgia, para dor lombar subaguda. Por quê? Muitos pacientes fazem cirurgia, dependendo do quadro, dependendo da situação, para tratar dor lombar. Esse Chris Maher é um dos maiores autores hoje no mundo, que pesquisa, um dos caras que desenvolveu a página do Pedro, tudo, um dos maiores autores que pesquisam e investigam a respeito de dor lombar, tá? Então, o que vem de lá, vem bom. Bom, vamos lá. Na época, que é um estudo de 2002, eles compararam tratamento médico usual, e aí é você ir no médico e fazer o que o médico fala. O médico pode te dar dicas para tomar cuidado no dia a dia, pode te dar medicamento, na maioria das vezes o tratamento, a parte principal envolve medicamento. E aqui, do outro lado, advice. Advice são justamente as recomendações que você faz para o paciente para que no dia a dia dele ele tome cuidado para não desencadear uma dor insidiosa ou para não ter piora no quadro. Então é cuidado com relação à postura, cuidado com relação à roupa, posicionamento na casa dele, adaptação de determinados movimentos, dependendo do exercício para ele fazer para evitar a piora da dor lombar. Bom, a curto prazo, até 3 meses, né? E aqui ele pega esse estudo do Hagen, que fez essa avaliação. A curto e médio prazo, Hagen e Indal. A curto e médio prazo, o aconselhamento, as recomendações que você faz para o paciente em casa são superiores ao tratamento médico usual. A longo prazo, até 1 ano, e até 5 anos depois de você aplicar o tratamento no paciente, o aconselhamento é superior ao tratamento médico usual, tá? E aqui eles têm um número grande de pacientes nesses estudos que eles trataram e observaram. Isso aqui pra gente é um ponto que eu ainda não havia tocado.
nas revisões sistemáticas tem sempre esse dado. Treatment Group, Control Group, né? Aqui é a quantidade de pessoas que eles observaram com relação ao tratamento, tá? E aqui, ó, como nós podemos ver, é um número alto, tanto dos grupos treinados ou tratados, quanto no grupo controle, que o grupo controle, no caso, seria o tratamento médico usual, tá? Isso aqui é um ponto importante. Quanto mais estudos com mais pessoas eu testar e observar um resultado, mais forte é a minha evidência. Exemplo prático hoje do nosso dia a dia, vacinas. As vacinas que estão sendo testadas no máximo possível de países para pegar a população mais heterogênea, mais diferente geneticamente possível e tentar avaliar com a maior quantidade de pessoas possível. Tá? E aí, se você observa a efetividade, pelo número de participantes do estudo ser muito grande, o seu resultado passa a ser mais confiável, que é o caso dessa revisão. Então, aqui nessa revisão, a curto, médio e a longo prazo, acima de 1 e 5 anos, o advice, o aconselhamento ou as recomendações que eu passo para o meu paciente no dia a dia são mais eficazes que o tratamento médico usual, tá? Que é um ponto que eu tinha comentado anteriormente. Controle motor para dor lombar crônica. Esse autor aqui também é um grande... Esses dois autores, né? Esse aqui, no caso, marido e mulher. São dois grandes cientistas fisioterapeutas que nós temos no Brasil, o Leonardo e a Luciola, né? Os dois são professores da Unicid, em São Paulo, se não me engano. E eles... o Maher, que é esse mesmo cara que eu mostrei aqui dessa revisão, o Maher está nessa revisão também, aqui, ó, Christopher Maher. E esses dois pesquisadores têm o maior grupo de pesquisa de dor lombar hoje do Brasil, né? E esse cara, principalmente, esse Leonardo, é chato pra caralho. Vocês acham que eu sou chato? Esse cara é chato pra caralho, assim, cara, com evidência, com resultado, com tudo. Então eles vão verificar exercício de controle motor, verificar eficácia para tratar dor lombar crônica não específica. Bora para os resultados. Que página? Tá lá na cara do chapéu os resultados. Ah, não, acho que aqui no meio do texto já acham. Ó, vamos lá, página 14. Se não tiver na 14, vai estar na 96. Acho que no meio do texto a gente já acha alguma coisa já. Exercício de controle motor é um exercício específico para tratamento da dor lombar desses pacientes. Então, é um exercício buscando fortalecer os músculos do abdômen, região lateral e posteriores, no caso os músculos da coluna, para evitar dor lombar, músculos do quadril, tudo. Bom, vamos lá. Funnel plot para eu poder verificar a heterogeneidade dos estudos e dos resultados também. Não, vai ter que ir lá na página 90 e laraiar para achar os resultados. Bom, vamos lá. Controle motor versus outros exercícios para tratar dor. Eles vão avaliar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para a dor, a curto prazo, exercício de controle motor é superior a outros exercícios. Médio prazo e longo prazo, mesmíssima efetividade. Com relação à função, na mesma estratificação de tempo, curto prazo, controle motor promove melhora na função em relação a outros exercícios para fortalecimento de coluna lombar. Médio e longo prazo, nada. Função novamente. É que esse disability, nós consideramos função, mas assim, o disability, ele vai avaliar especificamente quais movimentos a pessoa consegue ou não fazer em virtude da dor. Aqui, eles estão utilizando um questionário específico
para observar o que a pessoa consegue ou não fazer no dia a dia, tá? Então os dois remetem à dor. No outro é um teste clínico, físico, e aqui eles aplicaram um outro método para saber o que a pessoa consegue ou não fazer no dia a dia. Só ver se o gráfico é o mesmo. Agora o controle motor está aqui, gente, está do lado direito. Ó, para essa variável avaliando função a favor do controle motor a curto prazo, médio e longo prazo, o exercício de controle motor e outros exercícios têm a mesma eficácia. Impressão global de recuperação, curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, tanto o exercício geral para fortalecimento quanto o exercício de controle motor funciona a mesma coisa. Qualidade de vida, curto, médio e longo prazo, funciona a mesma coisa. Aqui no caso, qualidade de vida, componentes físicos, e aqui a qualidade de vida também são componentes psicológicos, quanto aquilo afeta a cachola do nosso paciente. Curto, médio e longo prazo, mesma coisa. Controle motor versus terapia manual para tratamento de dor. Curto, médio e longo prazo, terapia manual e exercício de controle motor funciona a mesma coisa. Para função, funciona a mesma coisa. Aqui no caso, outro método de avaliar a função vai funcionar a mesma coisa. Impressão global de recuperação, mesma coisa. Controle motor versus intervenção mínima. Intervenção mínima é o seguinte, gente. Aqui, o meu paciente ele não vai estar no no treatment ainda. Tá? Não é o paciente que não fez nada. É o paciente que eu fiz um alongamento ou eu fiz um exercício, um tipo de exercício específico só para um grupamento muscular, ou eu pedi para ele, sei lá, tomar só cuidado com relação à postura, tá? Minimal interventions, você vai utilizar, não é o grupo controle que não faz nada ainda, você faz uma coisinha ou outra pequena, tá? E aí, no caso, o minimal intervention tende a ter mais efetividade do que o pessoal que não faz nada, que não trata com nada, que fica parado, sem fazer tratamento. Mas o minimal intervention ainda não pode ser considerada uma intervenção efetiva, tá? É só para fazer essa diferenciação. Então, controle motor versus minimal intervention. O minimal intervention também não é o placebo, tá? O placebo, eu pego uma terapia e eu copio exatamente ela com algumas alterações para que ela seja diferente da terapia original. Tá? O minimal intervention, vamos supor, um grupo eu faço um protocolo completo de exercício de controle motor e no outro eu só faço alongamento, por exemplo. Entendeu? Então aqui controle motor versus minimal intervention, controle motor foi superior a médio, a curto, médio e longo prazo. Para dor, para função também foi superior à intervenção mínima. Numa outra variável de função também. Percepção de recuperação do paciente foi superior. EPA. O que é EPA, gente? Favor a exercício de controle motor comparado a exercício e EPA. Agora eu fiquei curioso para saber o que é EPA. Vamos ver, peraí. Eu esqueço que eu estou no Google, Ctrl F. EPA. Vamos lá. Agentes eletrofisiológicos são... deve ser alguma técnica relacionada voltada para a eletroterapia. Agentes eletrofisiológicos, então deve ser alguma técnica de eletro, deve ser FES, TENS. Então, agora para eu achar os gráficos onde estão, vai ser... Ah, tá. Começou aqui, ó. Cadê? Lep. Controle motor terapia manual. Cadê o EPA? Minimal intervention.
Faz ao vivo, você se perde ao vivo também. Aqui, ó, voltou. Ó, deixa eu marcar a página 108. Ah, tá. Então aqui, ó, exercício de controle motor versus exercício e alguma modalidade de eletroterapia. Qualquer ela que seja. Aí pode ser TENS, FES, enfim. Curto prazo, controle motor ganha. Médio prazo, controle motor também promove melhora da dor. Aqui, esse pool tá grande, só que os dois estudos que compõem o pool têm um tamanho de efeito pequeno. E aí eu faço uma diferenciação na minha interpretação. Se eu tenho um pool alargado porque eu tenho estudos com tamanho de efeito grande, tem caroço no angu. Nesse caso, como os tamanhos de efeito estão bem pequenos e a concentração da média dos resultados dos pacientes está mais próxima, então aqui eu sou levado a interpretar que esse resultado aqui pode de fato expressar um resultado significativo, um resultado de uma grande melhora, tá? Só tem 2 estudos, mas se os 2 estudos forem bem feitos... Bom, para a gente acelerar aqui um pouquinho, ó, com relação à função, controle do motor foi superior, percepção de melhora global foi superior também, qualidade de vida, componente físico, e componente físico foi melhor, componente psicológico, os dois funcionam a mesma coisa. A telereabilitação. A telereabilitação, aqui no Brasil, galera, a gente não tem muito esse costume, mas em outros países é muito comum, ao invés da pessoa ir tratar na clínica de fisioterapia, dependendo do problema, ela recebe recomendações, seria o advice, né? Ela recebe recomendações do fisioterapeuta por telefone. Então o fisioterapeuta liga para ela, pergunta como ela tá, fala o que ela tem de fazer e desliga. Dali um tempo, o fisioterapeuta entra em contato de novo, pergunta o que ela está fazendo, vê como ela está, e ele vai fazendo acompanhamento do paciente à distância. Dependendo, esse paciente vai na clínica para ser avaliado, para você ter uma avaliação para ver se teve melhor ou não. Mas dependendo do problema, por exemplo, a pessoa tem uma luxação, uma subluxação no tornozelo, caiu de mau jeito. Igual eu aquela vez lá no começo do ano, lá no Parque da Criança, que fui dar aula para vocês com o pé assim, ó. Não precisava de uma fisioterapia complexa naquele caso, né? Eu tinha edema e tinha função. Vamos supor que eu também não conhecesse tratamento, não conhecesse nada. Não precisava ir no médico especificamente, tá? Então, naquele caso, por exemplo, se eu morasse, sei lá, na Austrália, na Inglaterra, eu receberia esse tele-rehabilitation. Agora, claro que é por celular, tudo, por vídeo, mas o fisioterapeuta faz acompanhamento à distância do paciente para casos de baixa complexidade. Aqui não dá para estimar um pool, e o tamanho de efeito é muito grande, tá? Controle do motor. Aqui eles veem o risco de viés dos estudos. Eles pegam todos os estudos e veem o risco de viés. Aqui eu não estou avaliando efetividade, tá? Mas aí aquela interpretação que eu dei para vocês. Aqui especificamente não é tamanho de efeito, é risco de viés. Então, quanto menor for o nosso indicador, menor é o risco de viés. Quanto maior for o indicador, maior é o risco de viés, tá? Tá, de um modo geral, esse trabalho aqui mostrou... Aqui você tem também a avaliação de risco de viés. Isso aqui você faz para dar uma segurança maior, para saber que o seu estudo foi de grande qualidade mesmo. Bom, de um modo geral, o controle motor, apesar dos estudos não serem de boa qualidade, mas ele aparentou alguma eficácia maior em relação a outras terapias, em relação à intervenção mínima, em relação... Qual que foi a outra terapia que nós observamos aqui? Exercício e estímulo eletrofisiológico. Mas, por exemplo, quando eu comparo o exercício de controle motor com o exercício normal, para algumas variáveis nós vimos que eles tiveram a mesma efetividade, tá? Então aqui também, para algumas variáveis eu tive uma efetividade legal,
comparando com algumas técnicas, mas, por exemplo, quando eu comparei exercício motor com outros exercícios para coluna específico, em muitas variáveis tiveram efetividade semelhante. Às vezes, a curto prazo, o exercício de controle motor teve mais efetividade, tá? Então, entre exercício de controle motor e o exercício tradicional para fortalecer a coluna lombar, você faz aquilo que você quiser, que eles vão funcionar a mesma coisa. Faz aquilo que for mais barato, faz aquilo que for do seu agrado. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô aqui falando já, vai para 1 hora e laraiá. E vocês estão aqui presentes, é porque, para ficar mais dinâmico, levantar e estudar mais trabalhos, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma contestação? Vocês precisam me contestar, gente. Vocês precisam começar a falar, professor. Tá errado, professor. Professor. Oi? Não. Não? Bom, só para a gente poder finalizar aqui, ó. Aqui nós vimos... Opa, aparece aqui, ó. Exercício de controle motor para dor lombar crônica. Aqui para dor lombar aguda. Para dor lombar aguda, essa revisão é mais curtinha. Que é aquela dor lombar que a pessoa tem até 6 semanas, até 1 mês e meio, no caso. Vamos lá. Dor lombar aguda. Controle motor, exercício específico de controle motor e outros exercícios para avaliar a dor na dor lombar aguda, mesma efetividade. Para avaliar a função, mesma efetividade, a curto, médio e longo prazo. Era só isso. Só isso. Então, aqui ele avalia a função a curto e médio a curto e médio prazo e função curto, médio e longo prazo. Para quem tem dor lombar aguda, para quem tem um episódio isolado de dor, e esse episódio pode durar alguns dias, algumas semanas, ou até 1 mês e meio, que é a dor lombar aguda, e depois a dor some, a dor acaba. Dor lombar crônica, dor para a vida inteira. Época tá doendo mais, época tá doendo menos. Aguda, 1 hora que a dor acaba, você volta ao normal. Para dor lombar crônica, o controle motor teve mais efetividade que o exercício em relação à aguda. Quem tem episódios de dor lombar isolados depois da dor lombar sara, se eu fizer exercício específico para fortalecimento de coluna lombar, de abdômen, que quer que seja, e se eu fizer exercício de controle motor, eu chego no mesmo resultado. Aí aqui a gente entra naquele trabalho que eu perguntei. Ó, reabilitação multidisciplinar e biopsicossocial para dor lombar crônica, tá? Rápido também, que a gente está acabando a nossa aula aqui. O que os autores identificam como intervenção multidisciplinar e biopsicossocial para tratar a dor lombar? Intervenção que envolve um componente físico, como, por exemplo, um programa de exercício e ao menos um elemento para tratamento biopsicossocial, que envolva tratamento psicológico diretamente, ou social, ou ocupacional. Tá? Nos estudos teriam que ter, pelo menos, fisioterapeutas, fisiatras, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, ou educador físico ou outra especialidade clínica que trabalha com exercício, tá? Então, o que esses caras querem ver? Uma atuação combinada de tratamento multidisciplinar biopsicossocial, envolvendo ao menos um componente físico, que seja exercício, e outro de tratamento psicológico, pode ser psicologia diretamente ou outra intervenção que traga benefícios psicológicos para esse paciente, para esse indivíduo. Vamos ver se a gente acha resultado aqui rapidão, para a gente poder finalizar.
Vocês já devem estar cansados pra caralho de estar vendo esse monte de gráfico, esse monte de número, tá só passando aqui, ó. Mas a gente já tá finalizando, viu, galera? E aí, eles comparam com usual care. Esse usual care, ele é o tratamento médico. Ele é o tratamento comum. É eu ir no médico e tomar o medicamento que o médico passa, e dependendo se o médico dá uma dica ou outra dentro de casa, eu fazer essa dica ou outra, esse conselho para postura, para tomar cuidado para coluna não doer, tá? Dor a curto prazo, tratamento multidisciplinar contra o tratamento usual. Tratamento multidisciplinar, mais efetividade. Sim, temos estudos com resultados duvidosos, resultados com tamanho de efeito muito grande. Temos também, a gente precisa levar isso em consideração. Dor lombar a médio prazo, tratamento multidisciplinar ainda é um componente superior ao tratamento usual. E a longo prazo, tratamento de dor lombar a longo prazo, tá? E aí esse a longo prazo, só olhar no estudo, mas provavelmente ele pegou a dor e segmentou também em períodos, tá? Então, o tratamento multidisciplinar é superior a curto, médio e longo prazo para reduzir dor de pacientes que têm dor lombar, comparado ao tratamento usual, ao tratamento médico comum. Função, curto prazo apresenta melhora, médio prazo apresenta melhora, longo prazo apresenta melhora. Work short term, deve ser afastamento do trabalho também. Curto prazo, tanto tratamento multidisciplinar quanto tratamento usual tem a mesma coisa. A médio prazo funciona a mesma coisa, a longo prazo também funciona a mesma coisa, tá? Então, galera, hoje, se fosse para eu resolver o problema do meu paciente que tem dor lombar, tá? Eu sei que o tratamento multidisciplinar, ele, para dor lombar crônica, tem uma boa efetividade em relação ao tratamento usual. Em relação a outras modalidades de terapia, tem mais efetividade? A gente pode procurar, pode pesquisar para poder entrar nessa discussão. Professor, mas a escola de postura envolve respiração, envolve dica para o dia a dia, envolve alongamento, envolve fortalecimento. Sim. Só que aquele protocolo que é ensinado, como nós vimos ali na efetividade, o protocolo da escola de postura não apresentou a efetividade que nós buscamos. Então, se fosse tratar paciente com dor lombar crônica, tendo a opção, nós vimos que exercício de controle motor e exercício específico tem boa efetividade, mas tem efetividade maior a curto prazo, para função, para dor, para outras variáveis. Pensando no médio e no longo prazo, tratamento multidisciplinar. Então, se chega na minha UBS um paciente com dor lombar, eu tenho que pesquisar, dentre esses estudos, quem traz o melhor protocolo de exercício para dor lombar e aplicar esse trabalho. E o meu trabalho, ele tem que conversar e tem que ser um trabalho comum com o trabalho do médico, com o trabalho da assistente social, se for necessário, com o trabalho da psicóloga, se tiver psicóloga na unidade básica de saúde. Só a fisioterapia não traz a efetividade que eu preciso. O tratamento aqui precisa ser multidisciplinar, tá? Bom, galera, como é que tá a nossa votação aqui? O pessoal não se manifestou, galera. Eu falei várias vezes aqui, pedi para vocês esclarecidamente, ninguém falou nada. A Beatriz já tinha falado que sim aqui atrás. Acho que tinha um pessoal falando concordo, Jaqueline, tá? Não sei se o pessoal votou depois aqui também. Tá, ó. Vai, metade da sala opinou e opinou a favor. Então, acabando a aula aqui, a 11 e pouco aqui, eu vou habilitar para vocês poderem enviar tanto a prova de fisioterapia preventiva, quanto a prova de fisioterapia e reumatologia. O sistema vai ficar aberto até às 23h59 de sexta. Fechou, não dá para enviar mais. Então vocês têm agora à noite,
Se não der para fazer agora à noite, pô, tô cansado, trabalhei, tem amanhã o dia todo e tem sexta-feira o dia todo, para mandar as 2 provas que vocês já viram desde o começo da semana, que eu acabei liberando sem querer. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não? Eu achei que vocês iam perguntar da RPG. Para tratar dor lombar. Não vou... Oi? A gente teve algumas coisas com a Jéssica. Hum. E a gente, assim, RPG até que é bom, assim, mas como ela diz, tem outras maneiras do que ficar fazendo só senta, levanta. Muito maçante, né? Então acho que a gente não tem mais esse eu pelo menos não tenho mais interesse por RPG. A Jéssica falou com... É que eu converso com a Jéssica eventualmente, mas eu não converso tanto, a gente não conversa tanto do conteúdo, mas assim, tirar dúvida, ó, você vai dar coisa tal, já deu, vou dar, tudo. Ah, que legal, cara. Ela só deu uma passada por cima, porque foi comentado na aula dela. Ah, sim, sim, sim. Ela... A Jéssica, aliás, tem uns estudos publicados na área dela muito bom, inclusive, sugiro vocês ler o trabalho do doutorado dela, acho que era um protocolo de fortalecimento de ombro, uma coisa assim, que é muito legal. Bom, então, já que a Jéssica falou, só para pincelar, eu pesquisei Global Postural Reeducation, direto, sem montar pico, joguei no Pedro. Eu encontrei 15 trabalhos, 2 revisões, mas que não são específicos da área, são fisioterapia multimodal, dentre as terapias observadas olharam o RPG, e alguns ensaios clínicos de boa qualidade, mas a maioria dos ensaios clínicos fracos, tá? Detalhe que eu chamo a maioria dos estudos são de 2016, 2015 para cá. Quando eu fiz especialização em 2014, não tinha nenhum estudo de RPG na base Pedro. Nenhuma revisão que fosse pegando vários estudos que estudaram a efetividade da técnica. E aí, quando eu olho aqui para os ensaios clínicos isolados, a maioria das vezes eu comparo ou com outro exercício ou comparo com nada, grupo que não fez nada e apresenta efetividade. Mas assim, essa técnica foi trazida para o Brasil em 97, são 24 anos. Ninguém se interessou em estudar, ou então, né? Não sei também se é confiável, fico com a Jéssica.